Bom dia! Nós estamos aqui com a Graziela Grise e a Isabel Butcher. Elas são criadoras de jogos. Toda essa nossa caminhada aqui falando de jogos, é um prazer estar aqui com elas. Tá? Nós vamos falar sobre o processo de criação e o processo de criatividade delas e todas as consequências, né? Como é que a gente pode trabalhar isso na educação. Então, vai ser um papo muito gostoso. A Graziela, ela é bacharel em Física na UFRJ. Ela tem mestrado em Física, PhD em... Me desculpem, meninas, Biologia Matemática, estava escrito em inglês, eu me enrolei para variar, na Tudo Universidade bem. de Frankfurt. Me perdoe. Vamos lá, eu tento. E a Isabel, ela é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo na PUC do Rio, mestrado em Educação, Jogo e Lazer. Ai, meu Deus, lá vai eu de novo. A Université de Paris. Meninas, me ajudem, por favor. Se eu falhei em falar alguma coisa ou não. Elas são criadoras de jogos e fundadoras da Curiós Jogos, que olhem só, que barato. São jogos para crianças bem pequenas. Então, eu estou muito curiosa para conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigada pelo carinho e por estarem aqui para a gente fazer aquele bate-papo bem bacana. Prazer é A gente nosso. que agradece. Quer falar da sua formação, hein? Não, tá tudo certo, é isso. Tá tudo certo? Eu falei tudo certo. Na verdade, Ótimo! Eu fiz 2 mestrados na França. Eu não me satisfiz com um só, não. Eu fiz Na verdade, é que eu queria ficar mais tempo na França. E o mestrado lá é de 1 ano. E aí eu fiz um mestrado no Departamento de Comunicação. E aí eu juntei o videogame com arte digital. E aí no meio do processo eu descobri um mestrado na área de jogo mesmo. E no Departamento de Educação em Paris 13. O primeiro foi em Paris 8 e esse segundo foi em Paris 13. Aí eu falei, não, eu podia fazer um cursinho de francês para ficar um pouco mais. Eu falei, não, eu preciso fazer esse mestrado. E aí sim eu fiz um mestrado em jogos de tabuleiro. E a ideia básica era como desenvolver uma editora de jogos de tabuleiro no Brasil. Era um mestrado prático, digamos assim, né? Era um mestrado... Que legal. Foi fascinante, foi muito bom, não me arrependo. Muito bacana. Bom, vamos começar primeiro com uma pergunta básica, né? Quando que vocês conheceram os jogos ditos tabuleiros modernos? Não é moderno, né? Já tem há muito tempo aí esses jogos, mas jogos de sociedade, enfim. Quando que vocês conheceram e se isso já fez parte da infância de vocês? Vocês já conheciam? Jogos de tabuleiro modernos, mesmo que a gente chama de jogos de tabuleiro moderno atualmente, eu conheci lá por 2002, 2003, já tem bastante tempo. Eu tinha um amigo que trouxe uns 3, 4 jogos, Catan, Ferreta, Mercato, uns joguinhos de carta, Carcassonne, de uma viagem para a Europa, e apresentou assim para o nosso grupo de amigos. A gente gostava bastante de jogar, e foi por aí que a gente foi se interessando. E aí depois, eventualmente, eu fui morar na Alemanha, né? E aí os jogos de tabuleiro modernos na Alemanha são um programa familiar, né? Não é um nicho de mercado, não é uma coisa nerd. Meu marido, que é alemão, jogava com os pais em casa, com a irmã. É uma coisa que você faz no ambiente familiar, com qualquer pessoa. Não tem nenhuma especificidade assim de grupo, né? Agora, jogos, eu sempre joguei jogos, né? Quando eu era criança, a gente jogava muito jogo em casa, tipo, sei lá, Imagem e Ação, Desafino, War, Banco Imobiliário. Isso eu já jogava desde criança. Sempre gostei muito também de fazer exercício de lógica, livrinho de quebra-cabeça, né? Então, sempre tive esse viés, assim, meio... Me apresentou, assim, para o nosso grupo de amigos. A gente gostava bastante de jogar. E foi por aí que a gente foi se interessando.
E aí depois, eventualmente, eu fui morar na Alemanha, né? E aí os jogos de tabuleiro modernos na Alemanha são um programa familiar, né? Não é um nicho de mercado, não é uma coisa nerd. Meu marido, que é alemão, jogava com os pais em casa, com a irmã. É uma coisa que você faz no ambiente familiar, com qualquer pessoa. Não precisa, não tem nenhuma especificidade assim de grupo, né? Agora, jogos, eu sempre joguei jogos, né? Quando eu era criança, a gente jogava muito jogo em casa, tipo, sei lá, Imagem e Ação, Desafino, War, Banco Imobiliário, isso eu já jogava desde criança. Sempre gostei muito também de fazer exercício de lógica, livrinho de quebra-cabeça, né? Então, sempre tive esse viés, assim, meio nerd. Nerd com orgulho. Então, jogos modernos mesmo, mais sei lá, no início dos anos 2000, mas jogos ou né, esse tipo de entretenimento há muito tempo, desde criança mesmo. Assim. Os jogos dela. Para mim foi bem parecido também, né? Porque eu jogava desde pequena, desde os 7 anos eu jogava buraco com a família, assim. A gente fazia campeonato de dama, a gente passava as férias em São Sebastião, litoral de São Paulo. Meu pai é de São Paulo, então metade da minha família era de lá. E aí a gente fazia campeonato de dama com a minha avó, com os primos e tal. Então o jogo sempre esteve presente. Depois a gente foi crescendo, foi jogando War e tal. E aí os jogos modernos também entraram na minha vida por volta de 2004, por aí, perto da Gra. E foi uma paixão imediata, assim. Eu conheci online, né? Ironicamente, eu conheci online, porque eu joguei a versão online do Ticket to Ride. E aí eu falei, não, eu preciso ter isso. E aí o Gra namorava um amigo nosso e ele foi para a Alemanha e trouxe uma mala cheia de jogos para a gente. E aí desde então não parou mais, assim. Isso foi lá final de 2005, né? Que foi quando eu me mudei para a Alemanha. Esse amigo nosso em comum, dezembro de 2005, foi me visitar. Trouxe basicamente para o Brasil 2 malas cheias de jogos de tabuleiro. A gente só ia para todas as lojas procurar jogo de tabuleiro e o que quem pode gostar. Assim, foi bem divertido. E aí daí foi. Lívia, é contigo. Então, como é que foi esse despertar assim, dos jogos e essa noção assim, vamos criar jogos? Como é que foi isso? Como se deu? Bel. Vai lá, Gra. Não, porque acho que a Bel começa primeiro, né? Ela já tem essa coisa de quando ela estava na França ter que fazer o mestrado, nesse direcionamento de como abrir uma editora. Então, é um caminho um pouco diferente. Para mim, veio bem depois, quando eu já estava morando aqui de volta no Brasil, não trabalhava mais com física, né? A última coisa que eu fiz com física foi meu doutorado na Alemanha. Depois eu voltei e fiz ainda uma complementação pedagógica para poder dar aula, mas acabei não voltando mesmo para o mercado de trabalho nessa área. E aí, eventualmente, eu, a Bel e mais um outro grupo de amigos, a gente começou a conversar sobre fazer jogos. A Bel tinha esse jogo que ela desenvolveu no mestrado, e pensando, e a gente tinha outros amigos, inclusive esse que foi me visitar na Alemanha, que também tinha protótipos, e a gente começou a pensar, puxa, será que a gente consegue abrir uma editora, vamos fazer uma editora e tudo, e isso acabou não rolando, e o meu interesse mesmo por criar jogos veio mais no nascimento dos meus filhos e na visão de que como faltava jogos interessantes aqui no Brasil, e tendo, né, bastante experiência com jogar, com o pensar, tendo esse olhar matemático também, né, foi que o interesse foi vindo, assim, nossa, será que a gente não consegue criar coisas interessantes? Será que a gente não consegue criar jogos que os nossos filhos pudessem, né, brincar, que tivessem uma qualidade maior do que o que era encontrado no mercado brasileiro na época que a gente começou a pensar nisso, assim. Então, acho que meu interesse por criar jogos veio mais mesmo da necessidade que eu via de se ter jogos aqui no Brasil para esse público, para criança, que fossem interessantes, que fossem duráveis, que não fossem nem um jogo da Disney e nem
um treco de MDF pintado que não vem regra nenhuma, entendeu? Que eram as duas coisas. Você tinha brinquedos educativos, jogos educativos que normalmente não tem nenhuma regra, assim, explicando como a criança brincar com aquilo, ou, sei lá, entendeu? É um jogo com princesa, que o papel você faz assim, sei lá, você dá 3 dias na mão da criança, tá rasgado, sabe? Então, não foi que eu me interessei assim, nossa, vou ser designer, e aí nasceu o Curió, mas foi assim, nossa, precisamos de jogos, vou ser designer, sabe? Tipo, meio o caminho que acho que é um pouquinho diferente do que a Bel pode contar aí, que foi a trajetória dela. Assim. Mas assim, acho que a parte teórica, né, que eu tive, é claro que incentivou, eu estudei bastante, na verdade, para fazer aquele projeto, né, inicial de o que como montar uma editora de jogos no Brasil, de tabuleiro, né, eu passei a fazer uma outra pergunta, que era, o que é um bom jogo? Tá, eu vou publicar jogos, mas eu vou publicar bons jogos, mas o que é um bom jogo? O que é um jogo bom? É o quê? Aí eu entrevistei vários desenvolvedores de jogos, e foi muito legal, assim, uma experiência muito boa. E eles explicavam o que era um bom jogo para eles, né? Qual era a motivação para eles fazerem jogos e tal. E a partir daí eu voltei com isso na cabeça, voltei para o Brasil 3 anos e meio depois, mais ou menos, voltei para o Brasil com isso na cabeça, sem emprego, sem lenço, sem documento. E começamos a tocar, comecei a tocar esse projeto, mas, enfim, aí os freelas voltaram como jornalista, o emprego, né, apareceu e tal, eu precisava tocar minha vida, precisava ganhar dinheiro de alguma forma, porque, bem ou mal, eu passei 3 anos estudando na França, né, assim, eu trabalhei muito pouco nessa época. E estava necessitada de voltar para o mercado de trabalho também. Então, o jogo acabava ficando sempre em paralelo a alguma coisa, alguma atividade principal, né? E aí essa ideia do vamos fazer uma editora pensando em jogos até para adultos, a gente não estava no foco para criança, quando eu e Gra nos juntamos pela primeira vez com outras pessoas, mas aí quando veio um carnaval, 2016, gravei aqui, a gente estava no play daqui de casa e falando justamente dessa insatisfação dos jogos. Nós temos ao todo 4 filhos, né? A Gra tem 2 meninos, eu tenho 2 meninas, e 3 desses 4 fazem aniversário no fim de dezembro. Então, a gente estava comentando assim dos presentes que eles ganharam e tal, que quebrou, rasgou, enfim, se deteriorou em pouquíssimo tempo, né? Estamos falando de dezembro e fevereiro, assim, não é muito tempo. Não. Eu lembro que o meu filho tinha ganho um jogo no Natal desse ano, e eu botei na mala de mão e chegou em casa com a caixa rasgada, sabe? Você fala, cara, não é possível. O treco é feito para ser descartável, né? A regra vem impressa na tampa, a tampa rasga as laterais imediatamente. As peças, a criança consegue fazer assim com a peça, sabe? Não tem a menor condição, assim, né? Então, foi nesse contexto que eu me lembro, porque a gente tinha meio que desistido dessa ideia do jogo de adulto, tinha ficado para lá, que a gente, né, tinha sido um projeto com outras pessoas, não rolou. E aí eu me lembro da gente encontrando esse dia e falando assim, Bel, não é possível que a gente não consegue fazer um jogo, sabe, bonito, durável, interessante, divertido para a criança, que a gente não consiga fabricar isso aqui. Que a única opção seja importar, né, ou sei lá, jogar com isso, sabe? Dar na mão das crianças um produto que não tem satisfação nenhuma, né? Que é uma coisa muito frustrante a experiência, né? E aí acho que foi assim que a Curió começou, o embrião da Curió foi essa vontade de ter jogos decentes para as próprias crianças, assim, foi meio autorreferenciado. Foi em 2016, né? Tem 4 anos e uns meses. O nosso primeiro jogo só foi lançado em 2018, né? Mas, vocês têm obviamente... Ele Tem. Mostra pra gente. Mostra pra todo mundo, né? Oi? Ah, meu Deus. Esse é o primeiro, né? O Macacos Me Mordam, que a gente lançou em 2018.
E é um jogo que ficou muito lindo, assim, a gente tem muito orgulho desse ser o nosso primeiro jogo. E óbvio, né, o jogo demorou bastante para sair, primeiro porque ele é um jogo de destreza, então tem muito teste que você precisa fazer para que o jogo funcione, né? Então as cartas dele tem uma ilustração muito linda, Muito lindo. feitas pela Taline Schubert, que é uma ilustradora brasileira de livro infantil. A ilustração desse jogo, acho que mora no nosso Sensacional. coração. Assim, a gente é muito Vocês apaixonado. que Parece... ilustraram ou não? Não, foi a Taline Schubert, que é uma ilustradora brasileira de livro infantil. Ela mora na Inglaterra, eu acho, atualmente. Que fez uma ilustração linda, realmente muito, muito bem cuidada. E eu acho que esse é um ponto que a gente queria muito, assim, é que o jogo fosse bem cuidado, que o jogo fosse tivesse qualidade, que a caixa fosse, sabe, durar na mão da criança, não fosse destruir, sabe? Então, essas são as coisas que a gente prezou. E, obviamente, para ter esse primeiro resultado, a gente teve que trabalhar aí uns 2 anos, fazendo protótipo, indo a evento, testando com criança, fazendo toda, né? Porque entre você decidir que você vai fazer uma editora e você ter uma editora, tem todo, né, um trabalho aí por trás de organização e de identidade visual mesmo, né? Então, teve todo o trabalho, né, de quem ia fazer, de gente desenvolver a marca, pensar em como a gente queria chamar, o que a gente queria de fato, quais eram os nossos objetivos. Então a gente quer abrir uma editora para criança, mas por quê, né? Então, tiveram 2 anos aí de trabalho junto, antes da gente ter isso concretizado mesmo no Macacos, né? Mas foi isso, foi início de 2016 que a Curió começou a se formar. Assim. Muito legal. A gente percebeu que a Curió Jogos ela atende a crianças bem pequenas. Esse jogo aí é até que idade? Esse jogo é a partir de 5. A partir de 5, a gente particularmente acha que esse jogo já dá para jogar com criança de 4 anos com regra. Se for só para você brincar de montar, você consegue até brincar com crianças menores, mas com regra, a partir de 4 anos já dá para jogar. Mas existe toda uma definição que vem do Inmetro, de para qual idade você pode categorizar cada jogo. Os jogos de destreza são jogos que, em princípio, são para crianças a partir de 5 anos. E acho que até uns 9 anos dá para jogar. Adulto pode jogar como party game também. Adulto adora também. Tipo... Cara, porque essa coisa de cair, do equilíbrio, né? Que sempre gera uma certa tensão, assim, que é bem divertido. O nosso segundo jogo, que é o Quero Quero, ele é para criança bem pequena mesmo. Ele é para criança a partir de 3 anos, já dá para jogar. A gente sugere uma adaptação das regras para tornar o jogo um pouquinho mais simples, mas dá para jogar com criança de 3 anos e por conta dessas regras que a gente fez adaptativas, né? A gente não, a Bel e a Tânia, que são os designers do jogo, que eu não sou designer do Quero Quero, esse jogo dá para ser jogado com criança bem maior, porque você pode vai incluindo regras que tornam o jogo mais complexo à medida que a criança cresce, assim. Então, é bem legal porque pega a criança bem pequenininha, mas eventualmente se o jogo estiver muito fácil, você pode a gente inclui umas cartas de objetivo que tornam o raciocínio de como jogar mais complexo e faz com que crianças de 8, 9 anos ainda tenham interesse e vontade, assim, ainda consigam se prender, ainda não seja tipo, é fácil demais, tá bom, sabe? A criança consegue ter um desafio ali jogando o jogo. Ele tem quais mecânicas, esses dois? Os jogos de vocês é cooperativo? Como é que funciona eles? O Macacos Me Mordam, ele é um jogo de destreza, não sei se vocês já viram, é um jogo que você monta uma árvore. Sim. Que você monta uma árvore e cada um tem um macaquinho que vai pegando bananas, né? Então, esse é um jogo também que a gente lançou com duas regras. Uma regra que é
competitiva, onde quem tem mais banana ganha. Então, a cara do jogo, eu não sei se vai dar para ver. Peraí, eu tô tentando aqui. Uma coisa ele vai fazendo uma árvore tipo assim, É né? coisa mais linda, gente. E aí cada um tem esse macaquinho que você tem que pendurar, pegar uma banana, ou a outra opção é você subir um andar da árvore, né? Então, para você ganhar uma banana, que é um ponto, ou você consegue botar pendurar o seu macaquinho e pegar uma banana de cima da árvore, e aí você ganha, essa banana é sua, sem derrubar a árvore, ou você sobe um andar da árvore sem derrubar a árvore, aí você pega uma banana do bolo, que tem 8 bananas, primeiro ganha. Então, é um jogo que envolve coordenação motora fina, destreza e tudo, e é um jogo que a gente colocou na regra, uma regra cooperativa. Então, por exemplo, sei lá, 5, 6 anos, é uma idade terrível, as crianças não sabem perder, assim, ok, não é uma regra para 100% das famílias, mas é bem comum que crianças nessa faixa etária tenham bastante dificuldade de perder. Então, a gente incluiu uma regra onde todo mundo em conjunto tenta montar a maior árvore, ou na verdade é pegar o maior número de bananas antes da árvore cair, né? E aí tem um ranking na regra que diz, por exemplo, se os macaquinhos passaram fome ou não, dependendo da quantidade de banana da quantidade de banana que as crianças conseguirão coletar. Mas é uma opção para se a criança está com essa dificuldade do competitivo, o Macacos Me Mordam tem essa variedade cooperativa. Já o Quero Quero não, ele é um jogo apenas competitivo, ele é um jogo de você fazer relação de cores, números e bichos. É um jogo que tem bastante matemática por trás, assim, né? Porque você vai ter cartas assim. A ilustração também está muito linda da Vanessa Presoto, que é uma outra ilustradora de livro infantil. Perdão, não entendi o nome. Do jogo? O nome da ilustradora. Vanessa Presoto. E, ó, essa é a caixinha, tá vendo? Então a gente optou por fazer esse jogo usando só animais da fauna brasileira e que estão ameaçados de extinção. Né? Então, esse, por exemplo, é um jeito de você esconder não esconder, né? Mas você colocar elementos educativos num jogo cujo objetivo principal não é esse, mas o jogo vem, por exemplo, com um livreto com explicações, né? Pequenas explicações sobre cada um dos bichos que estão lá, qual é a região do Brasil que eles moram, que estão ameaçados de extinção, para as crianças terem um pouquinho mais de conhecimento dos bichos, por exemplo. Esse jogo, basicamente, ele vai abrir 6 dessas cartas na mesa, e aí você tem que escolher uma relação entre essas cartas. Por exemplo, eu vou pegar todas as cartas com um bicho. Ou eu vou pegar todas as cartas amarelas. Ou eu vou pegar todas as cartas que têm 5 bichos. Então você tem que olhar entre as 6 cartas que estão abertas e perceber qual a relação que você faria que te daria o maior número de cartas. Porque no final o objetivo é ter mais carta. Quem tem o maior número de carta ganha. Né? Então esse é um jogo que tem esse mecanismo de associação. Então vem com esse conceito da cor, né? Da criança se organizar com as cores, com os números. Então a gente sugere para crianças bem pequenas tirar o número da regra, fazer cor e bicho, tirar a relação de número, que é uma relação mais difícil para a criança enxergar quando a criança ainda está aprendendo, né? Os números ainda não tem tanta clareza. Então você pode jogar, por exemplo, fazendo relação só de cor ou bicho. É mais fácil. Porque senão vira análises parálises, né? Porque aí fica a criança contando, ainda não identificou o formato, né? O 5 é o formato do dado e tal, o 6 também. Enfim, todos os números têm formato do dado, então, mas elas ainda não fazem essa relação. E eu lembro muito fazendo playtest com a minha filha aqui, ela estava obcecada, ela contava um por um e tal. Aí a gente teve esse insight de falar, não, peraí, acho melhor a gente suspender essa regra para criança muito pequena, vamos fazer uma adaptação. Ela tinha quantos anos na ocasião? Uns 4. Será que tem tudo isso? Uns 4 anos. Tinha acabado de fazer 4, uma coisa assim. Ou 3, não lembro. Porque, na verdade, o Quero Quero acabou... ele também levou um tempo grande para ser lançado, mas acho que foi meio que no fim do Macacos, né, Gra? Eu não lembro exatamente, mas na verdade, o início da criação durante um tempo a gente começou... já tinha isso, os 2 protótipos, né? Durante um tempo a gente já tinha os 2 jogos, já estava testando os 2 simultaneamente. A gente acabou optando, porque foi o primeiro jogo que a gente começou a desenvolver, a lançar o Macacos primeiro, mas o Quero Quero era um jogo que já estava
bem encaminhado, né? É. A última mudança que tem é uma inclusão de objetivo, né? Então, quando a criança já está muito bem com bicho, cor e número, e sabe fazer relação muito rápida, ela ganha uma carta secreta, onde cartas que tenham bichos roxos ou, por exemplo, micos-leões, ela ganha o dobro de ponto. E aí, então, essa é uma carta que ela tem só para ela, e aí ela agora vai precisar olhar na mesa e falar, putz, só tem 2 cartas de mico-leão dourado. E tem 3 cartas com um bicho, mas mico-leão me dá mais ponto, porque ele é meu objetivo. Então, se eu pegar essas 2 cartas, eu vou ter 4 pontos, ao invés de pegar essas cartas que me dá 3 pontos. Isso faz com que o jogo, o raciocínio que a criança precisa, né, fique bastante mais complicado. E aí a criança, mesmo a criança mais velha, continua tendo um interesse em jogar, né, um desafio. Samanta, eu sei você. Desculpa. Eu não sei você, Samanta, mas minha cabeça aqui de educadora já tá assim, não, mas a ideia é trabalhar com tal coisa. E aí eu já tô assim, meu Deus, vou botar isso numa aula de ciência, mas espera, dá para trabalhar em várias áreas, dá para fazer a interdisciplinaridade, vai ser maravilhoso. Assim. Sim. A cabeça já está processando aqui as ideias. O que eu achei interessante, assim, aliás, muito interessante, é que, apesar de serem feitos com 2 ilustradoras diferentes, vocês conseguiram colocar a identidade da Curió. Você vai pegar uma caixa dos jogos, você vai entender que é de vocês. Sim, mas isso faz parte daquela estratégia lá atrás, né? Assim, a gente, antes de lançar a Curió, a gente pensou, não, vamos trazer uma pessoa para fazer o design das caixas, vamos padronizar o que é possível padronizar, claro, né? O formato ali, o nome do jogo no fundo amarelo, a caixa vai ser laranja, isso tudo foi pensado antes. Por quê? O que a gente queria era justamente isso, que no hall ali, naquela né, prateleira gigante cheia de jogos, a pessoa fala, não, peraí, aquele laranjinha ali deve ser curioso, deixa eu dar uma olhada ali. A gente queria isso, esse atrativo, porque os jogos adultos não precisam tanto disso, né? Eu acho que o atrativo ali é outra coisa, mas para o infantil a gente achou que era importante. A gente não queria nada muito espalhafatoso, a gente queria algo de qualidade, algo bonito, que fosse bonito, e não que fosse apenas chamativo, né? É diferente, né? Mas é chamativo também e é ótimo. Não, mas é na medida certa. Não é o Hot Wheels, entendeu? Não, de jeito nenhum. Foi feito, pensado para ter uma identidade visual que fosse entendido assim. Nossa, os jogos da Curió são lindos e são da Curió. Nossa, bateu no olho, é da Curió, deve ser um jogo lindo, entendeu? Esse é o nosso objetivo, assim. Isso foi algo que chamou a atenção da gente. A gente até chegou a comentar das cores. Eu falei, caramba, eu adorei, porque é muito colorido, assim. Colorido, mas é harmônico, né? É bonito, né? Não é uma coisa que... Não é um chamativo de mau gosto, né? Porque o maior medo, o maior desafio é esse, porque assim, se você for ver, tudo infantil é muito vibrante, é muito colorido, é over, né? Tudo muito. E a gente não queria ir para esse lado, né? A gente queria uma coisa mais que fosse chamativa, que fosse bonita, né? Que tivesse uma outra... Porque, enfim, o jogo belo era muito importante. Assim, as cores são muito importantes para a criança, né? Eu acho que existe esse atrair a criança por isso, né? Pelo bonito. Nossa, não precisa ser criança, bonito. Não. Eu me atraio pelos jogos belos. Para mim, tem que ser bonito. Não tem outra condição. Eu tenho muita dificuldade para jogar jogo que eu não gosto da arte também. Exatamente. Mas tem uma outra coisa também, um outro detalhe nessa identidade de vocês, que eu não sei se foi intencional, vocês me falem, por favor, é a brasilidade. Eu sinto a brasilidade do trabalho de vocês. Não por conta porque o tema é de animais da nossa fauna. Não, vai além disso. A identidade visual de vocês, gráfica, me traz essa brasilidade. Isso foi intencional ou não? Talvez.
É sério? Não, não foi tão intencional, mas eu acho que para a gente era muito importante ter um produto feito no Brasil, com ilustradoras brasileiras, a designer é brasileira. Tentamos trabalhar com mulheres o máximo que a gente consegue. Não é que assim, se é homem, não, de jeito nenhum, não é isso. Mas a gente tem uma preferência por trabalhar com mulheres. Então, acho que isso tudo acaba transparecendo de algum jeito. Essas são as nossas escolhas, entendeu? Eu poderia ter estudado como mandar imprimir jogo na China, mas eu não queria. Eu queria uma gráfica no Brasil, entendeu? Eu queria uma ilustradora do Brasil. Eu quero... Então, né, o quero tem essa escolha que foi bem pensada de fazer com bichos brasileiros, com bichos ameaçados de extinção.